Olá, tudo bom? O assunto da aula de hoje é o texto dissertativo argumentativo, o início dele, mais especificamente a introdução ou a proposição. Vamos lá? Uma boa introdução informa o que o texto abordará e não deixa o leitor confuso e nem permitirá que o texto caminhe para um lado enquanto o leitor faz outro caminho, outras reflexões. A introdução, de modo geral, de forma bem simples, apresenta o tema e a tese. Pode-se, durante todo o texto, fazer uso de palavras-chave, que não deixarão o texto e, talvez, o leitor fugir do tema. Entenderam? O que seria, então, palavras-chave? São palavras que, distribuídas ao longo do texto, identificarão e ajudarão o leitor a reconhecer e a limitar o tema. Por exemplo, se o seu tema de dissertação fosse trânsito nas cidades, você poderia fazer uso de palavras que ao longo de todo o texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, fizesse o leitor e você não fugir do tema. Palavras como frota, mobilidade urbana, transporte coletivo, congestionamento, meios de transporte, essas e outras mais. Que tal agora pensar em algumas formas de apresentar o tema? A ideia aqui é criar um mapa mental que facilite o início do seu texto. Há muitas formas de começar esse texto. Vamos ver algumas delas? Começando por definição. Nessa apresentação, o tema é conhecido a partir da sua definição. Mas olha, perceba que é definição do autor do texto e não citação de um dicionário, de uma enciclopédia. Por exemplo, dar a definição de trânsito para iniciar aquele texto que propus ainda há pouco. Iniciar com um exemplo também é estratégia para apresentar o tema. Para o trânsito nas cidades que foi proposto, poderia-se apresentar como exemplo a lei que rege o rodízio de carros em São Paulo. Que tal? A comparação. Comparar cidade versus campo, urbano versus rural, é uma outra forma de apresentar o tema. Você consegue pensar em mais alguma comparação? Perguntas. Questionar também apresenta ao leitor o tema a ser tratado. Mas, obrigatoriamente, perceba, o texto deve apresentar respostas para essa pergunta. Você pode ainda citar uma frase, citar um pensador, um especialista. Pode informar números, mas olha, lembre-se de conhecer as fontes desses dados estatísticos. Não invente uma estatística. Ainda é possível contar a história dos temas, como evoluiu, como passou de um tempo para outro, a sua progressão, enfim. E uma outra possibilidade é o uso de resumir, já na apresentação, os argumentos que serão analisados pelo texto. Terminada a apresentação do tema, é o momento de anunciar, de escrever ao leitor qual o posicionamento que será discutido nos próximos parágrafos. Trocando em miúdos isso aí, é a hora de colocar a opinião que será defendida ao longo do texto. Para terminar, deixo uma sugestão. Pratique bastante, para que esse mapa mental fique fixado. E isso, com certeza, vai facilitar o seu início do texto. Vamos trabalhar?